Criado por Roy Thomas e Jill Kane, Punho de Ferro apareceu pela primeira vez na Marvel Premiere número 15, em maio de 1974. O personagem é um lutador de artes marciais e o portador de uma força mística, conhecida como o Punho de Ferro, que lhe permite conjurar uma força tremenda em suas mãos. Vem comigo que a gente vai ver toda a verdadeira origem, a história desse personagem e a sua biografia ficcional. Você vai curtir muito. Vamos lá! Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de um dos maiores lutadores que já existiu na Marvel inteira, que é o Punho de Ferro, que por curiosidade foi lançado na mesma época do Shang-Chi, porque a Marvel estava começando a explorar mais essa coisa de artes marciais asiáticas, como o Kung Fu. Inclusive, se você quiser saber mais sobre quem é o Shang-Chi e tudo mais, tem um vídeo que eu vou deixar o card aparecendo aqui na tela, que eu mostrei tudo lá. Mas enfim, peço que você já deixe seu like aqui, clique em gostei porque esse feedback é muito importante para fortalecer o canal. Já se inscreva aqui e ative o sininho porque aqui tem vídeo de conteúdo nerd semanalmente, então você não vai se arrepender. Agora sim, vamos ver a história do Punho de Ferro. Então, o nome verdadeiro do Punho de Ferro é Dan. Na verdade, isso é um apelido, porque o seu nome mesmo é Daniel. Então, o pai dele é um multibilionário que mora lá nos Estados Unidos, que o nome é Wendell Hand. Ele era um multimilionário, bilionário, que morava em Nova York e era fascinado para um dia poder conhecer a cidade de Kunlun. Ele era louco para conhecer essa cidade porque era uma cidade extradimensional que a gente fala. Uma cidade mística que só vinha ao plano terrestre de 10 em 10 anos, ou seja, era meio raro aparecer aquela cidade. Eventualmente, Wendell Hand acaba conhecendo uma moça que se chamava Heather, lá nos Estados Unidos. Então, eles se apaixonam, acabam se casando e então eles têm um filho, Daniel Hand. Então, quando o filho de Wendell e Heather, o Daniel, estava já crescidinho, ele tinha aproximadamente 9 anos de idade, o seu pai resolveu levar ele para uma expedição, ou seja, para uma viagem. Então, ele levou seu filho e a sua esposa para uma viagem que era lá para o Himalaia, em busca da cidade perdida de Kunlun. Lembrando que ele também levou o seu sócio, Harold McCoy. Porém, a verdade é que nessa viagem só aconteceram tragédias. Primeiramente, durante a escalação lá do Himalaia, o Wendell acabou escorregando e ele estava prestes a cair. Então, o seu empresário ganancioso, o Harold, viu isso como uma oportunidade para poder tomar conta da empresa e também para ficar com a esposa do Wendell, já que ele gostava muito dela também. Então Wendell acaba escorregando e ele cai no abismo. E a sua esposa Heather pega o seu filho Daniel e foge para longe daquele lugar. Chegando perto da cidade mística de Kunlun, eles acabam se deparando com uma alcateia de lobos. Então a Heather se sacrifica para salvar o seu filho, que corre daquele lugar e chega em Kunlun finalmente, mas infelizmente sem os seus dois pais. Então lá estava a criança Daniel Hand totalmente sozinho, totalmente traumatizado e de luto naquele momento, porque ele tinha acabado de perder os seus dois pais, as pessoas que ele mais amava, de uma vez só. Então, entrando lá na cidade de Kunlun, ele foi salvo por alguns ninjas, né? Porque aquela alcateia de lobos ainda estava incomodando ele. Então, chegando em Kunlun, logo o Daniel foi apresentado a um cara chamado Lei Kung, um mestre em artes marciais conhecido também como Trovão, que vê a expressão de luto e de vingança que estava no rosto do Dan e resolve ensinar artes marciais para ele, porque ele sabia que aquilo iria ser útil para o garoto. Então vamos falar da cidade de Kunlun. Essa é uma cidade entre outras 7 cidades que existem no mundo que são também místicas e que aparecem na Terra de período em período. E ela tem uma origem extraterrestre. A cidade foi construída milhões de anos atrás, quando alguns extraterrestres, alguns aliens, invadiram a Terra. Então, eles construíram essa cidade a partir dos destroços da nave deles. Então, os aliens sobreviventes daquela época deram origem a uma raça de descendentes especiais na cidade de Kunlun,
e esses eram os Reis Dragões. O Dan passou os próximos 10 anos da sua vida treinando artes marciais como o próprio Kung Fu. E quando finalmente, depois de 10 anos, ele atinge os 19 anos de idade, ele já se considerava um adulto, e ele era mesmo, ele resolve parar com isso de treininho de artes marciais, como Kung Fu, outros tipos de artes. Agora ele queria subir para outro patamar, ir além disso. Então ele passou a buscar poderes místicos para que ele fosse invencível e pudesse vingar o assassino de seu pai. E o termo Punho de Ferro não foi ele quem escolheu, mas sim ele quem conquistou. Para adquirir o poder místico do Punho de Ferro, é necessário derrotar a criatura conhecida como Shou Lao, que é um dragão enorme e místico também. O Daniel acaba aceitando o desafio, então ele estuda essa criatura e vê que a fonte de energia do dragão era no seu coração. Então o Daniel se gruda ao peito daquela criatura e o abraça totalmente forte, absorvendo toda a sua energia e matando aquele dragão, o Shou Lao, de uma vez por todas. E é nesse momento que ele adquire os poderes místicos do dragão e fica com o símbolo do dragão marcado em seu peito para sempre. Logo após isso, ele entrou na caverna que o dragão se escondia e lá ele mergulhou seus punhos num tecido especial que fazia parte da cidade mística, se tornando, a partir daquele momento, o Punho de Ferro. Então ele estava pronto. Finalmente Daniel passou todos os desafios que ele tinha para passar, conquistou tudo o que ele queria, inclusive os poderes místicos do dragão, como o próprio Punho de Ferro, e também o domínio sobre todas as artes marciais que existem. Agora era hora de ir atrás do assassino do seu pai em busca de vingança. Então ele sai de Kunlun e vai para Nova York. Chegando na empresa antiga do seu pai e vendo o assassino, que era o Harold, no poder de tudo, o Daniel já ia partir para cima e tal, mas ele viu que o Harold já estava com as duas pernas amputadas. Isso porque lá atrás, na viagem lá para o Himalaia, as pernas dele congelaram. Nesse momento, o Punho de Ferro viu que não era certo matar um cara que já está todo ferrado. Então, do nada surge um ninja misterioso e mata o Harold, simplesmente assassina ele a sangue frio. E a filha do Harold, desse assassino, culpou o Punho de Ferro e falou que ele estava por trás daquela morte injusta de seu pai. O Daniel viu a partir daquele momento que a justiça é feita de um jeito ou de outro. Então ele passou a destruir esse lado vingativo que tinha nele, né? Ele passou a acreditar que o certo era simplesmente deixar a justiça acontecer. Então, após limpar o seu nome de assassino, né, que ele estava, ele resolveu ficar em Nova York e agir como um herói, sem voltar para Kunlun durante um bom tempo. E ele chegou a participar de vários grupos, como os Defensores, os Vingadores, e o resto da história vocês já sabem. Essa é toda a história do Punho de Ferro. Eu sei que o vídeo ficou um pouco mais curto, mas eu espero que vocês tenham gostado. A origem desse personagem é simplesmente incrível e os vínculos que ele tem com outros personagens da Marvel também são muitos, então não dá pra citar todos nesse vídeo, mas ele é muito amigo, por exemplo, do Demolidor, do Shang-Chi, do Homem-Aranha, dos heróis dos Defensores. Ele já fez amizade com praticamente todos os heróis da Marvel, essa é a verdade. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, clique em gostei, porque esse feedback é muito importante para mim trazer mais vídeos como esse. Já se inscreva aqui e ative o sininho, porque aqui tem vídeo semanalmente, toda segunda, quarta e sexta sem falta, então você não vai se arrepender. Siga o TikTok do canal que está aqui na descrição para vários vídeos legais de entretenimento e eu espero você numa próxima. Valeu e fui!